Estamos de volta com o Gazeta Entrevista para receber aqui a nossa primeira convidada de hoje. Eu quero apresentá-la, ex-senadora, ex-ministra, 2 vezes candidata a presidente da República, a maior expressão política do Acre no cenário político brasileiro, Marina Silva. Mas antes de começar a nossa conversa, senadora, só um instante, eu quero falar aqui para você que quer comprar o seu carro 0 km, o seu carro importado com preço nacional. Olha, a Kia está com ofertas sensacionais. Aproveite essa chance única, descontos incríveis. O Kia Soul, que é um modelo excelente, de R$ 99.990 por R$ 90.990, quase R$ 10.000 de desconto. Tem o Sorrento, uma máquina, R$ 199.990, com desconto fica por R$ 189.990, R$ 10.000 de desconto, uma queda histórica de preços na Kia, é preço nacional mesmo. Visite a Kia e confira todas as novidades com preços nacionais. Kia Auto Acre, o poder de surpreender. Muito bem, agora sim, Marina Silva está no Acre em função das eleições. Mas antes de começar a falar sobre o cenário político local, senadora, eu gostaria que a senhora fizesse uma avaliação do cenário político nacional e do impacto que as atuais circunstâncias vão ter no resultado das eleições. A senhora, alguns anos atrás, já antecipava tudo isso, portanto, essa sua visão acurada da nossa realidade política, o que a senhora prevê como resultado? Nós estamos vivendo um momento muito difícil da história do Brasil. Acho que é uma crise sem precedente na política, na economia e principalmente nos valores. Imaginar que nós saímos de uma situação de pleno emprego para em tão pouco tempo termos 12 milhões de desempregados no Brasil, se considerarmos que por trás de cada emprego tem pelo menos 5 pessoas que dependem desse emprego, é só multiplicar 5 por 12 milhões e você vai ver a quantidade de pessoas das quais foi tirado o seu pão de cada dia da mesa. Então nós temos uma situação dramática em termos da nossa economia, sem falar que, somando a esse desemprego, tem ainda os juros altos, temos ainda uma situação de inflação alta e na política realmente é um cenário desolador, porque os partidos da polarização, PT, PSDB e agora PMDB, parece que eles vão para a luta fraticida do poder pelo poder, não é? E não se importam com a realidade do nosso povo que está tão sofrido. Não é? O governo Dilma, que colocou na sua linha sucessória o Michel Temer. Quem elegeu o Temer presidente da República na sua linha sucessória foi a presidente Dilma, foi o PT. Não é? E com o impeachment da presidente Dilma, ele dá continuidade à face da mesma moeda. Porque boa parte dos retrocessos que nós temos hoje, eles iniciaram no governo da presidente Dilma. A senhora acha que o resultado das eleições vai ser diferente das tendências que até então existiam nas eleições passadas? É um momento em que o eleitor está muito refratário. Ele está refratário a esses projetos que não apresentam nenhum frescor político e nenhuma esperança de que de fato haverá algum tipo de inovação. Acho que a maior preocupação do brasileiro hoje é o problema da corrupção. A pesquisa Datafolha dá conta de que quando a população é perguntada sobre qual é o maior problema do Brasil, 32% acha que é a corrupção, 17% acha que é o desemprego, 16% acha que é saúde e segurança. Então, o resultado dessa eleição vai refletir, sem sombra de dúvida, não é, esse momento difícil e esse certo, digamos assim, estranhamento que a população está tendo em relação aos velhos partidos. Agora, uma coisa é séria e certa, há uma pulverização muito grande, é um número de candidaturas enorme, né, com algumas surpresas. Eu aposto muito nessa ideia de que uma geração aprende com uma outra. E geralmente as pessoas acham que só quem ensina são os mais velhos. Mas esse é um tempo em que os mais novos estão ensinando para aqueles que já estão, de certa forma, com a boca torta. E os velhos partidos já são cachimbos de boca torta, não é? E que a Rede de Sustentabilidade é uma tentativa de inovação política, de melhorar a qualidade da política e principalmente da representação. Então, essa tentativa, ela evidentemente que vai levar um tempo para que a senhora
concretize o que a senhora mesmo coloca como uma utopia. Pois bem, o povo brasileiro, na minha avaliação, tem uma resistência muito grande em assimilar a realidade política do país. Claro, muitas pessoas têm outras prioridades, como a própria sobrevivência, o nível de escolaridade interfere, a realidade econômica também. Mas o que eu quero perguntar é o seguinte: como é que a senhora avalia o desempenho da rede frente a todas essas barreiras para que chegue até a base, para que diga de fato o que é? Eu acho que a rede já começa de um patamar bem significativo, não é? Porque nós tivemos esse campo político, quase 20 milhões de votos em 2010. E em 2014, mesmo com a tragédia da morte do Eduardo Campos, e fazendo uma campanha que extrapolou todos os limites da ética, onde a mentira, a destruição, o ódio, a violência, que eu nunca tinha visto na política, se voltou contra mim. Mesmo assim, nós tivemos cerca de 22 milhões de votos. E aqui no Acre foi muito bonito o envolvimento da população com a nossa campanha. Então, o resultado já começa, digamos, de um patamar bem elevado. Por outro lado, nós não temos aquela ansiedade tóxica, doentia do poder pelo poder. Nós queremos lançar as boas sementes. Tanto é que nessas eleições nós temos cerca de 180 candidatos da rede, temos 10 candidatos em capitais, estamos coligados em mais 100, quase 200 cidades, e temos alguns vices importantes, como é o caso de Minas Gerais, que vamos para o segundo turno, e no Paraná, que vamos para o segundo turno, em que nós temos o vice. Mas todas as nossas alianças foram programáticas. Nós não fizemos aquele cálculo, vamos fazer base para 2018. Não, vamos participar aonde for coerente com o programa, coerente com a nossa visão de melhorar a qualidade da política. Porque eu acho que nesse momento de profunda crise, o que as pessoas estão buscando é pelo menos uma outra alternativa. Eu acho que o PT na década de 80, 90, com o PSDB, ajudaram a atualizar a política. O PT, um partido da social-democracia, com base popular e uma parte da intelectualidade, deu uma contribuição, criou inclusive novas formas de participação. O PSDB, um partido da social-democracia de base empresarial e uma parte da intelectualidade, fez a mesma coisa, só que a luta do poder pelo poder levou à maldição da polarização. E eles acabaram repetindo as mesmas coisas da luta do poder pelo poder. E agora nós temos essa estagnação política, com o agravamento de que aprofundou-se sobremaneira o problema da corrupção. Se você imaginar, né, que somado a tudo isso, nós temos o desvio de cerca de 55 milhões, bilhões nos fundos de pensão. Se você olha para o que aconteceu na Petrobras, você olha para a questão do empréstimo consignado, as pessoas estavam tirando R$1 do empréstimo dos aposentados, dos trabalhadores. Então, essa situação levou a população a um descrédito muito grande. Por outro lado, a rede não quer ser a dona da verdade. O que nós queremos é dar uma contribuição viva para que, inclusive, com base nessa crise, os outros partidos também se reinventem. Nós não acreditamos nessa ideia de que existe uma árvore frondosa, ela sozinha em um ecossistema doente. É preciso que a política se reinvente, porque ela está impotente hoje. A política está impotente, está criando mais problemas do que resolvendo os problemas, não é? O problema da inflação foi decisão política errada do governo Temer e do governo Dilma. O problema dos juros altos, a mesma coisa. O problema do desemprego, a mesma coisa. O problema dessa fragmentação terrível no Congresso que aconteceu, é só pensar que o Cunha, não é? Até bem pouco tempo estava sendo blindado pelo PT e o PSDB. Um porque não queria o impeachment e o outro porque queria o impeachment. Na verdade, eu acho que o processo ele está ainda em andamento, né? Essa crise política ainda tem um desfecho a ser considerado. Isso certamente vai refletir nas eleições de 2018. E para a gente encerrar, senadora, como é que a senhora vê o cenário de 2018, apesar de estarmos tão distantes, mas invariavelmente a senhora vai estar no jogo político?
Bem, eu acho que tem uma coisa anterior. Essas eleições de 2016. Eu fico muito feliz de ver que está surgindo uma nova geração de políticos. Não é? Isso é visível, tem uma juventude se mobilizando, está surgindo um novo sujeito político com uma nova linguagem, com uma nova estética, não é? E apostando muito no caminho da ética. Eu vi muito isso, não é? E participei disso nas origens, lá na década de 80, na década de 90, não é? E eu vejo esse frescor político surgindo, de ativistas políticos, e isso pode fazer a diferença. E em 2018... aí nós temos um caminho pela frente, porque essa transição que está aí, não é, com tudo que virá pela Lava Jato, com o aprofundamento de vários problemas que o governo Temer tem, não é, eu vislumbro que ainda vamos ter aí um agravamento dessa crise. Até porque, ainda que todos eles, PT, PMDB, PSDB, queiram arrefecer a Lava Jato está fazendo um grande trabalho para o Brasil, está ajudando a passar o Brasil a limpo, está fazendo na prática uma reforma política. Qual é a reforma política que eles estão fazendo na prática? Eles desmontando os esquemas de corrupção. E se aprovarem as 10 medidas, eles estão tornando a política desinteressante para quem quer fazer negócios espúrios na política. Conversei aqui com a ex-ministra e senadora, candidata a presidente 2 vezes, Marina Silva. Muito obrigado pela vinda. Eu que agradeço. Vamos fazer um intervalo. O Gazeta Entrevista volta daqui a pouco. Não saia daí.